nossos internautas enviando questionamentos sobre assuntos tratados aqui no programa. Hoje vamos responder a uma pergunta feita pelo Ted, nosso internauta, e é isso que vai rolar no programa Economês em Bom Português de hoje. Nosso internauta, Ted, enviou uma questão a respeito de uma fala anterior, num programa anterior, que tratava sobre o dólar, para onde vai o dólar. E ele pergunta o seguinte, mas algumas questões talvez foram deixadas de lado no tratar isso, que era sobre o teto de gastos e sua influência na cotação do dólar, a eleição presidencial e também aquele saudosismo que muitos têm lá no período do início do Plano Real, estou falando de 1993, 94, quando o dólar estava lá abaixo de 2, depois em 2, 3,90 e com o que acontece hoje. Então vamos tratar uma questão de cada vez. Tá, Ted, respondendo ao seu questionamento, trazendo aqui para os nossos internautas, eu quero deixar aqui já para você que tiver alguma questão que queira trazer sobre os assuntos que são tratados aqui ou assuntos que não foram tratados, posta lá a sua pergunta, posta o seu questionamento, é muito legal isso direciona também aquilo que a gente vai trazer aqui para o programa. Não esqueça, antes de tudo isso, de se inscrever na nossa página no YouTube e acompanhar, nos seguir no Facebook, Instagram, Spotify e LinkedIn. Mas vamos lá, Ted, primeira questão que você trouxe, muito legal, que é o teto de gastos. Vamos deixar claro aqui que o teto de gastos foi instituído no governo da presidente Dilma. E ele é muito importante, foi uma evolução na forma de se tratar o dinheiro público, o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, um país em que você respeita o teto de gastos, quando você coloca um teto para os gastos, quer dizer que você não vai gastar desmesuradamente, sem consequências. Não vai ser inconsequente no tratamento do dinheiro público. E daí o que acontece? Isso traz uma imagem muito positiva. Porque se você pegar, aí sim, o controle do gasto, junto com uma reforma administrativa, o que é essa reforma administrativa? Você dosar o tamanho da máquina pública em termos de funcionalismo, da quantidade de funcionários públicos e o que se paga por eles, você tem aí no médio prazo uma brecha para baixar impostos, porque é um governo que mostra que trata bem o dinheiro que arrecada e aí ele pode sim começar a pensar a desonerar a sociedade em termos tributários, porque ele consegue daí fazer sobrar mais daquilo que arrecada, não vai gastar inconsequentemente uma grande parte daquilo e sobra mais para investimento do Estado. Para quem vai investir, para quem tem dinheiro tanto dentro do Brasil como lá fora, porque tem muito dinheiro lá fora, isso que tem que entender. O dinheiro não sumiu por causa da pandemia, por causa da guerra, ele está guardado, ele tá num lugar. E ele procura locais para se valorizar, ou seja, onde ele vai ganhar taxas de juros maiores. E pode ter certeza, nosso país é um grande local para investimentos desde que os fundamentos da economia estejam sendo respeitados. E um deles é um governo que gasta com responsabilidade. Aí sim, o que acontece? Se você tem dinheiro entrando no país, e aí estamos falando de dólares especificamente, em termos de investimento, em forma de investimento, principalmente o investimento direto externo, o que é isso? O investimento em plantas fabris, empresas que vêm para cá, que vão ajudar na formação da renda, vão ajudar no pagamento de impostos também. O que você tem? Você tem dólares entrando. Isso ajuda a controlar o preço do dólar, porque a pergunta original lá atrás era para onde vai o dólar? Então, essa questão do teto de gastos tem essa importância. A segunda questão é a da eleição presidencial. Qualquer que seja eleito, qualquer candidato de esquerda, de direita, seja lá quem for, ele tem que passar para esse investidor também, porque aí nós estamos falando de dólares entrando, dólares indo para o país. Ele tem que passar para os investidores e também criar uma condição interna no país de que haja um ambiente econômico que propicie o quê?
o crescimento e o fortalecimento das empresas, a formação de renda das famílias. Tudo isso vai fazer com que a imagem com que o país tem seja uma imagem positiva e esses investidores virão para cá. Os negócios, as possibilidades do país em realizar negócios com o exterior também aumentam, no sentido que você tem uma ampliação das empresas, do agronegócio, que o Brasil é o maior produtor agrícola do planeta, e os negócios acontecendo, dólares entram no país de novo, se exportando muito, ouvindo de novo investimentos para cá, porque o ambiente econômico está organizado, porque um governo mostra seriedade em termos de organização econômica do país, com um bom projeto de política econômica, ou, além disso, também no sentido de que você tem um ambiente jurídico. É importante que os poderes estejam concatenados no sentido de promover uma segurança jurídica, uma segurança institucional e uma segurança, um ambiente econômico muito bom. Tudo isso faz o dinheiro vir para cá. Então, não interessa se é de direita ou de esquerda, o importante é que trabalhe por nós e que forme um ambiente econômico que propicie a entrada de dólares. Esses dólares vindo para cá, de novo, vão controlar o preço da moeda externa, fazendo o real se valorizar, o dólar segurar um pouco o ímpeto dele e você pode ter cotações mais amenas, valor de dólar menor em relação ao real. Se for o contrário, aí, se tudo isso que eu falei for o contrário, e você criar uma insegurança e um ambiente ruim, aí o sentido é o inverso. Outra questão muito importante que foi trazida pelo nosso internauta, o Ted, é sobre aquele período em que a cotação do dólar, que vinha lá do governo Fernando Henrique, na casa de 1,13, 1,17, depois foi para 2. No governo do presidente Lula foi para 3,90, abaixo, acima, ficou oscilando em patamares menores que 3,90. Muitos têm muita saudade e comparam com o que acontece hoje. Mas vamos fazer numa linha histórica o que aconteceu de verdade. Lá nos anos de 1993, 94, 95, 96, que foi o período do governo Itamar, a princípio, Itamar Franco, e depois Fernando Henrique Cardoso, foi instituído o Plano Real. No Plano Real, o dólar, ele sofreu uma fixação do seu preço dentro de um que se chamava de banda cambial. O que é isso? Ele ficava flutuando dentro ali de um limite entre 1,13 e 1,17. Ele não passava daquilo, então ele flutuava ali dentro. Isso é artificial, isso é um câmbio fixo e que se usou na época, se precisou fazer isso para controlar preços. Tinha um prazo para isso acabar, né? A previsão é que em 1996 isso fosse acabar, mas claro, o Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, quis votar a emenda da reeleição e segurou essa cotação porque agradava, né, de uma forma popular, agradava muito o eleitorado, agradava o Congresso, porque agrada o eleitor, agrada os políticos. E aí o que aconteceu? Se segurou. Só que o que aconteceu é que em 1999 isso se tornou insustentável. E numa noite, praticamente o dólar dobrou de preço. E eu sei muito bem disso que eu estava viajando, estava lá na Argentina querendo comprar uns vinhos e tivemos que voltar correndo porque a moeda brasileira desvalorizou demais numa noite. Mas era o quê? Fruto de um câmbio artificial e que quando teve que se soltar, aí voltou a sofrer influência daquilo que é o que determina o valor da moeda, que é oferta e demanda. O que determina o valor do dólar em relação ao real? A quantidade de dólares que existe no país em relação à procura por dólares, né? Aí tem as transações econômicas e tudo que acontece que exigem isso. Bom, veio na sequência o governo Lula, que pegou um boom de crescimento econômico mundial vigoroso, fantástico, como em poucos períodos houve na face da Terra, em que houve uma grande demanda por commodities, a China crescendo desmesuradamente, e então o Brasil, claro, foi chamado a responder na agricultura, exportando commodities, exportando minérios, e a entrada de dólares foi poderosa, o que segurou a moeda ali naqueles patamares daquele período. Não dá para comparar com hoje, quando a gente vem, sim, de períodos de instabilidade política do país. Tivemos o impeachment do presidente, um presidente que assumiu de vice e também passou por algumas dificuldades, a eleição de um novo presidente, uma pandemia de 2 anos, uma guerra, com toda
essa conjuntura internacional de alta de petróleo e alta das commodities, e aí você tem sim uma situação muito diferente que não se pode comparar com aquela vivida naquele período. E que daí sim, tudo isso tem influenciado na cotação do dólar, e a gente já falou no programa anterior, daqui para frente, o que se espera em relação ao que o Brasil tem de participar nesse contexto e o quanto isso pode influenciar na cotação do dólar daqui para frente. Tá respondido aí, a gente agora sim vai chamar você também, nosso internauta, quem está nos assistindo, que faça os seus questionamentos, direcione sim as pautas do programa e a gente vai trazer aqui para você. O Economês em Bom Português, acaba aqui e a gente espera você no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá!